Olá, o que fazer para prevenir o carrapato? Essa pergunta é mais comum do que se imagina. Ele, que é considerado o maior inimigo da pecuária, causa prejuízos de mais de 3 bilhões de dólares por ano, de acordo com a Associação Brasileira de Criadores. E mais, o calor e a umidade formam um ambiente perfeito para este parasita. Para falar sobre isso, eu converso com o Thales Vecchiato, que é gerente de produtos para grandes animais da Sintec do Brasil. Então, por que, Thales, esse prejuízo enorme na lavoura desse grande inimigo do pecuarista ainda continua, ainda persiste? E sem dúvida nenhuma, tira o sono da pecuária e além de tirar o sono, tira a produtividade, né? Existe um risco no gado de corte que tem uma queda de desempenho e também no gado de leite. Então é um problema que assombra todas as fazendas do Brasil e a gente tem que estar em cima e de olho nesse parasita, sim. Tem uma receita? O que é importante para se evitar o carrapato, Thales? Olha, na verdade a gente tem que ficar atento com os primeiros sinais de infestação do rebanho. Ele é um parasita que aparece nos períodos de primavera e verão, ou seja, um ambiente favorável e propício que tenha calor e umidade. Quando tem isso, o parasita se prolifera nas pastagens e aí começa a infestar os animais. Então, nos primeiros sinais de infestação dos animais, aí o controle tem que ser de modo geral, tanto tático quanto estratégico numa propriedade. E é verdade que é só 5% deles que estão nos animais? Os outros 95%, onde ficam? Isso, na verdade, o que a gente enxerga numa infestação maciça é o que a gente vê no animal, e infelizmente é 5% da contaminação da propriedade, ou seja, os 95% estão no pasto. O carrapato tem várias fases, né? Então ele é ovo, larva, ninfa e adulto. Então ele pula no animal, multiplica, volta para a pastagem. Fez a primeira fase. De larva para ninfa, ele volta no animal, multiplica, cai no capim de novo. Então, a hora que a gente está olhando, a gente vai ver várias fases desse parasita, né, no bovino, e aí o restante está na pastagem. Então, muitas vezes, apesar de um tratamento eficaz com o produto correto, passa-se 21 até 35 dias e ressurge uma infestação. E aí cai naquele problema, foi o produto que não funcionou? O que aconteceu? E não, realmente a sua pastagem está bastante contaminada. Então, nesse caso, é fundamental fazer vários tratamentos para eliminar a carga parasitária no animal e diminuir a infestação das pastagens também. Então, esse seria o controle necessário, é isso? Isso, o controle necessário dentro de uma propriedade. E aí vão existir produtos que fazem com que o carrapato morra. Então, ele pega todas as fases do parasita, então encostou, morreu. Só que existem tratamentos estratégicos à base de fluazuron. O fluazuron inibe o crescimento do carrapato e a proliferação de uma fase para outra, ou seja, ele vai quebrando o ciclo. E com isso eu vou diminuindo a infestação da pastagem. Diminuindo a infestação da pastagem, eu vou cada vez menos tendo um problema nos animais. O carrapato acontece mais, aparece mais no verão mesmo? Ele aparece na primavera e no verão porque o carrapato gosta de calor e umidade, ou seja, o capim alto que faz a sombra para ele e lá embaixo o microclima na base do capim que tem a umidade. Então, nesse momento do ano é realmente quando aumenta as infestações em todas as fazendas do Brasil, porque tem a umidade, que está chovendo em excesso, demasiado em todo o país, e a sombra do capim. Porque a hora que ele sobe no capim, ele vai subir para buscar o contato com o bovino. O animal não apareceu por uma rotação de pastagem, o animal está em outro capim, para ele não morrer exposto ao sol desidratado, ele vai para a parte de baixo, que tem sombra e água fresca. Como evitar que isso aconteça? Evitar a infestação de carrapatos. Olha, Nete, evitar é muito difícil. Na verdade, você tem que ter um rebanho controlado e fechado dentro da sua propriedade, que muitas vezes não tem como fugir disso, porque você acaba comprando e vendendo animal e sempre tem uma prevalência em alguns animais de sangue mais doce. Então, eu não consigo ter esse controle. O que tem que se fazer é ter controles estratégicos. Então, você faz a aplicação espaçada, mesmo tendo parasita ou não na propriedade, você faz o banho ou a pulverização ou o próprio puron dos animais, e aí com isso você vai diminuindo a infestação. Isso daí é um tratamento, vamos falar assim, de 1 a 2 anos para ter uma propriedade considerada limpa. O que acontece com um animal que tem um carrapato? O carrapato, apesar de pequeno, ele dá um prejuízo muito grande na propriedade.
Um carrapato, uma infestação de moderada a grave nos bovinos de corte, faz com que o animal perca até 15 quilos no ano. Ou seja, a gente está falando aí de meia arroba, né? Vamos falar em peso morto já. Então a gente tem que tomar esse cuidado de ter esse prejuízo. Então, ele está falando um prejuízo mais ou menos aí de R$ 300, 300 e poucos reais animal ano. No gado de leite, o prejuízo é visível, que você vê no balde no dia seguinte. Então, uma infestação de carrapato, você consegue ter uma ineficiência de produção leiteira de até 900 ml dia. Vamos arredondar para ficar mais fácil? 1 litro dia a menos dentro do seu balde. Então, prejuízo também para o produtor. Prejuízo para o animal, que tem a sua queda de produtividade, seu desempenho, expressa seu potencial genético menos, e para o produtor é impacto financeiro, né? Uma arroba menos no gado de corte e até 900 ml no gado de leite, dia. Agora, Thales, existem os animais de sangue doce mesmo, que a gente ouve falar? Isso acontece? Existe sim, acontece, e esse, na verdade, vai ser a sentinela do seu rebanho. É fácil de identificar um animal mais doce, é aquele animal que vai ter uma carga parasitária maior. Então, vai ser o animal que vai ser primeiro acometido por carrapato, vai ser o animal mais debilitado. Então, quando você chega num rebanho e identifica esses animais e a infestação começa neles, apesar do restante ainda estar limpo, é o momento de fazer um tratamento completo em todo o rebanho, tendo animais com mais parasita ou menos, mas identificou na sentinela, trata todo mundo. Vamos dizer que o pecuarista tentou de tudo e não consegue resolver. O que fazer? Como proceder? Olha, na verdade, o que não tem um produto milagroso hoje, na verdade, existe protocolos de tratamento. Então, é comum associar o uso de uma ivermectina injetável, pode, dependendo da categoria, produtos concentrados, né, à base de ivermectina 3,15, 3,5, 4%, junto com banhos estratégicos e pulverização. Então, um animal que está com uma carga altíssima de carrapato, você faz a aplicação de poron à base de organofosforado ou piretroide, que esses produtos fazem a limpeza completa. Eles matam ovo, larva, ninfa e adulto. Então, ótimo, matou todo mundo. Conforme vai espaçando esse período do uso desses produtos, em torno de 21 a 35 dias, você muda a base do princípio ativo, aí você começa a optar por produtos à base de fluazuron, que o fluazuron faz com que quebre o ciclo do carrapato, ele não evolua, porque ele atua no exoesqueleto. Então, eu uso, num primeiro momento, um tratamento tático e efetivo com produtos à base de organofosforado e piretroides, tem uma infinidade no mercado. Deu 21 dias, faz uma aplicação de produto à base de fluazuron. E aí você repete o fluazuron por mais 2 a 3 aplicações, e isso vai acontecer no espaçamento. Então, de 21 dias num tratamento tático para a segunda aplicação, para a primeira de fluazuron, demora 21 dias. Já na segunda vai demorar 60, na terceira 100 dias. Então, você vai espaçando os tratamentos. Então, não tem um produto eficaz, mas sim um protocolo que vai garantir o conforto dos seus animais. Tá certo, tem que tomar cuidado, né? Porque o prejuízo é grande. Demais. Muito obrigada, Thales. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Anete, é um prazer a todos, e a Sintec está de portas abertas para levar cada vez mais informação para o nosso amigo pecuarista. Eu conversei com Thales Vecchiato, da Sintec do Brasil.